A França acordou hoje em choque. A noite do Dia da Bastilha era de festa, mas o terror atacou novamente. Pelo menos 84 pessoas morreram no atentado na cidade de Nice. Em vez de armas e bombas, um terrorista usou um caminhão para atacar pessoas que acompanhavam uma queima de fogos. 50 pessoas estão entre a vida e a morte. As notícias são da Rádio França Internacional. A França amanheceu de luto e as bandeiras estão a meio mastro hoje, depois do violento ataque terrorista na cidade de Nice, no sul do país. 18 pessoas estão entre a vida e a morte nos hospitais do sul da França. Há pelo menos 50 crianças hospitalizadas. As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas, as informações caem minuto a minuto. Sabemos que 2 americanos e 3 alemães morreram no ataque. Também recebemos a informação de que um brasileiro ficou ferido. O nome dele é Anderson Rapel, de 24 anos. Ele foi atingido na perna. O atentado aconteceu por volta das 22 horas e 30 minutos na França, 17 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Um homem dirigindo um grande caminhão branco frigorífico em alta velocidade atropelou por cerca de 2 quilômetros centenas de pessoas que assistiam aos fogos do 14 de julho na Avenida Beira-Mar de Nice, que é chamada de Passeio dos Ingleses. Ao perceber o incidente, as pessoas começaram a correr por todos os lados, muitos caíram e foram pisoteados. Imagens da televisão francesa mostram o público desesperado correndo pelas ruas de Nice. Muitos donos de bares e restaurantes abrigaram as pessoas. O agressor foi abatido pela polícia enquanto conduzia o caminhão. Antes de morrer, ele ainda trocou tiros com as forças de ordem. As autoridades informaram que dentro do veículo, uma granada inativa e armas falsas foram encontradas. A polícia revelou ter encontrado também no caminhão um documento de identidade de um homem franco-tunisiano de 31 anos e morador de Nice. A polícia realiza investigações na casa dele e não descarta que ele tenha agido com a ajuda de cúmplices. Ele teria algumas passagens pela polícia devido a delinquências de baixa gravidade, essencialmente violências familiares, mas nada ligado ao terrorismo. O ataque ainda não foi reivindicado. Apesar disso, nas redes sociais, simpatizantes do grupo Estado Islâmico comemoraram o número de mortes, chamando as vítimas de infiéis franceses. Deus é grande, escreveu um dos militantes do grupo no Twitter. As autoridades francesas confirmam o caráter terrorista do incidente. O presidente francês François Hollande fez um pronunciamento em cadeia nacional nessa madrugada. Ele foi o primeiro a falar em atentado terrorista e anunciou as primeiras decisões depois do ataque. Ele anunciou que o dispositivo de segurança colocado em prática depois dos atentados de janeiro de 2015 aqui em Paris será reforçado e será mantido em seu mais alto nível. Outra medida anunciada nessa madrugada é a prolongação do estado de emergência na França, que estava previsto para acabar no dia 26 de julho. O projeto de lei sobre a prolongação desse estado de emergência vai ser analisado na terça-feira no Conselho de Ministros. Nesta manhã, uma reunião de emergência do Conselho de Defesa francês foi realizado entre François Hollande, o primeiro-ministro Manuel Valls e principais chefes militares franceses. Depois da reunião, Valls se pronunciou e anunciou o luto nacional para hoje, amanhã, domingo e segunda-feira. E repetiu, a França não vai ceder à ameaça terrorista. A polícia francesa identificou como Mohamed Louaye Boulel, nascido na Tunísia, o homem de 31 anos que dirigiu o caminhão. Segundo a imprensa francesa, a mulher dele teria sido detida hoje. Por enquanto, ninguém assumiu a autoria do atentado, como você viu na reportagem. O ataque do Dia da Bastilha foi o terceiro assassinato em massa no país desde o ano passado. O Estado Islâmico assumiu a autoria do primeiro atentado em 7 de janeiro do ano passado. O jornal satírico Charlie Hebdo foi atacado depois de diversas ameaças. Os terroristas disseram que o ato foi uma resposta a charges que retratavam o profeta Maomé. 12 pessoas morreram, entre elas artistas internacionalmente reconhecidos como George Wolinski e Charbi. Os irmãos Said e Sherif Kouachi foram os responsáveis. Eles foram mortos pela polícia em outra cidade francesa depois de uma longa perseguição. No mesmo dia, uma policial foi morta e um supermercado judaico foi alvo de outro ataque. Em novembro, mais um episódio do terrorismo. 130 pessoas morreram e centenas ficaram feridas em uma série de atentados. Terroristas se explodiram do lado de fora do Stade de France durante a partida. O som chegou a ser ouvido pelos jogadores. Mas o maior ataque no país aconteceu na casa de shows Bataclan.
Homens armados invadiram um show da banda de rock Eagles of Death Metal e abriram fogo, matando 90 pessoas.